Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Fé nessa terça-feira maravilhosa. Nessa manhã nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Você vai entender o quanto é necessário, né? Uma necessidade nossa receber o batismo com o Espírito Santo e eu vou provar para você que, aliás, eu não, né? O Espírito Santo vai provar para você que você precisa conquistar o batismo com o Espírito Santo, tá? Bom dia pra vocês, pessoal! Quem já tá sempre aqui com a gente, quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fala aqui pra mim, pra gente dar boas-vindas pra vocês. Toda terça-feira, 6h59, a gente tá aqui pra meditar na palavra do Senhor Jesus, pra gente... É um encontro, sabe? O Senhor Jesus, ele é muito humilde, né? Então, ele nos convida toda terça-feira, não só terça-feira, né? A gente vai aumentar aí esses dias, com certeza, mas foi uma inspiração dele, né? Foi um pedido dele e graças a Deus tem alcançado muitas pessoas. Resisti muito no início, mas eu vejo o quanto isso é maravilhoso, tanto para mim quanto para quem chega até aqui. Quem chega até aqui no Café com Fé é ele que traz, é ele que convida para tomar café com a gente, para sentar aqui na mesa e para nos inspirar, para nos instruir, para nos educar, muitas das vezes para nos exortar, mas é necessário, né? Quem é pai e mãe aqui sabe o quanto vocês precisam exortar os filhos para educar, né? Então o Espírito Santo, ele nos orienta e aí cabe a gente decidir o que fazer. E não estamos no cantinho. Nós não estamos no cantinho aqui hoje. Gente, olha a minha voz. Acho que ontem eu falei tanto que eu tô aqui um pouco rouca. Bom dia, Deus abençoe vocês. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Vou deixar aqui os comentários para vocês irem interagindo. Sejam todos muito bem-vindos. O Espírito Santo tem instruído e pedido e orientado para falar mais do batismo com o Espírito Santo. Às vezes a gente parece ser repetitivo, né? Mas é exatamente na repetição ali que acontece a mudança, né? Deus, se vocês pararem para prestar atenção no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de João, só isso que o Senhor Jesus fez: pregar o reino de Deus. Ele veio para pregar o reino de Deus. Ele não veio para curar os enfermos, mas era necessário para mostrar para as pessoas que ele era o Messias, da promessa, né? Que os profetas já tinham profetizado. Então, ele manifestava o poder de Deus aqui nessa terra para testificar para as pessoas quem ele era. Antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração. A gente sempre faz antes de começar. Eu separei alguns versículos aqui para vocês meditarem em casa depois, tá? Não fiquem só no que eu tô falando aqui. Peguem a Bíblia de vocês e meditem depois para testificar isso que vai ser dito aqui, tá bom? Se vocês puderem aí fazer uma oração, se não puder, fechar os olhos em pensamento, vamos pedir o Senhor Jesus para assumir aqui, né? Porque se ele não falar, quem sou eu para falar alguma coisa? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Libertador, é com muita honra, meu Pai, e privilégio que nós estamos aqui e aceitamos o convite do Senhor para ouvir o Senhor nos instruir. O Senhor é Espírito, o Senhor usa as pessoas para manifestar aqui nessa terra. E eu agradeço muito por ter escolhido essa casa, por ter escolhido esse Instagram, as redes sociais, o Senhor que é tão atual para falar, para anunciar a salvação para todos nós, meu Pai, porque o Senhor quer o melhor pra gente. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha, meu Pai, impedir tudo aquilo que venha para tirar a nossa atenção, todas as vozes que são contrárias ao Senhor, que o Senhor venha repreender nesse exato momento, que o Senhor venha encher as nossas casas, o trabalho, o trajeto, onde cada uma dessas pessoas estão, da luz do Senhor, da presença do Senhor, que quem estiver do outro lado, meu Pai, possa ver a manifestação do Teu poder, que haja diferença um antes e depois dessa manhã. Eu peço que o Senhor venha sentar do nosso lado, que o Senhor venha assumir essa cadeira aqui, falar com a gente, nos instrui, meu Pai, nos orienta. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor não tem vida nessa terra. Então, peço que o Senhor venha nos mostrar o caminho certo e venha nos dar força, meu Pai, para seguir e ser obedientes àquilo que o Senhor vai nos orientar
nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós já agradecemos ao Senhor e entregamos em tuas mãos esse nosso encontro. Amém. E graças a Deus. Amém. Pessoal, quem quiser compartilhar aí com alguém, feriadão, né? Nós estamos aí hoje num feriado, vocês estão aí em casa, como tá? Vocês estão viajando, mas não é porque é feriado que a gente não vai aqui. Nossa terça-feira, faz chuva, faz sol, nós estamos aqui, né? Graças a Deus. Então, eu vou compartilhar aqui, pessoal, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E infelizmente, assim, a maioria das pessoas estão enganadas quanto ao Espírito Santo, né? Faz a interpretação errônea do sentido de que todo mundo já tem o Espírito Santo, todo mundo, por exemplo, o Senhor Jesus, ele já morreu na cruz, né? Então a gente nós já somos curados no sentido de já temos acesso ao reino dos céus. Só que para chegar ao reino dos céus a gente precisa pagar um preço aí, né? Muito além do que a gente ouve falar por aí de um Deus só de amor. Ele é um Deus misericordioso, um caráter sublime, único, soberano. Não existe outro como ele, humilde, né? Mas ele é justo, né? E assim, como um pai, quando o filho, por exemplo, o filho faz 18 anos aí, às vezes, eu já fui uma dessas filhas de sair de casa, morei 3 meses fora de casa quando eu era adolescente, entristeci muito o coração da minha mãe, mas ela não podia me impedir, né? Foi escolha minha. E assim também nós em relação a Deus. A gente faz as nossas escolhas e ele com certeza fica muito triste, né? De ver que a gente anda conforme aquilo que a gente acha que é certo. Porque pra gente ouvir a Deus, nós precisamos estar em espírito, porque ele é espírito. E a necessidade da humanidade, gente, de qualquer ser humano, é conquistar o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo que chega pra mim e fala de algum problema, e fala de uma ansiedade, e fala de uma dificuldade, e fala de angústia, fala de depressão, qualquer problema é solucionado com um batismo com o Espírito Santo. Um batismo que nós precisamos conquistar. E o que não tem nada a ver com o batismo nas águas, eu tenho falado muito aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, pois é aquilo que eu estava falando antes da oração, né? Porque o Senhor Jesus, ele só fez isso. Só anunciar o reino de Deus. Arrependam-se. E ele contava parábolas para exemplificar, para ver se as pessoas entendiam o que era o reino dos céus, o reino de Deus, o que a gente tem que fazer para alcançar e para conquistar e para manifestar o poder dele aqui. E no meio de muitas pessoas ali, milhares, ele conseguiu separar 12. Essas 12 pessoas para andar com ele, esses discípulos, para anunciarem a palavra de Deus. E ninguém vai receber o batismo com o Espírito Santo para o seu bel prazer. Quem estiver buscando os seus próprios interesses em primeiro lugar, não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Então ele quer nos orientar, algo que um dia eu não sabia e eu aprendi, né, como realmente alcançar Deus, como chegar até a Deus. Não tem outro jeito se a gente não abdicar daquilo que desagrada a Ele. É obediência, né? A palavra é simples de entender. Exige de nós, o reino de Deus tem uma disciplina. Perfeitos? Jamais. Somos cheios de falhas, cheios de erro. Tenho muito que melhorar, tenho muito que aprender. Ainda assim, muitas das vezes, quando Deus fala alguma coisa, a gente ainda vai lá, faz do nosso jeito. Mas o Espírito Santo, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, ele te conduz, ele nos conduz a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus aqui nessa terra, né? O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A primeira lá no Antigo Testamento, manifestação de Deus aqui nessa terra, Abraão, ali Moisés, eles falavam com o próprio Deus. Depois a vinda do Senhor Jesus, que ele foi gerado do Espírito Santo e ele precisou também ser batizado pelo Espírito Santo. Ele batizou nas águas e depois ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, para que ele fosse conduzido pela voz de Deus, porque o batismo com o Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro do ser humano. Mas para ele morar dentro do ser humano, precisa de uma limpeza. É o nosso 100% pelo 100% dele. 99,9%
não é suficiente, porque Deus, ele não deu a metade de Jesus, ele entregou o seu filho por completo. Se tem alguém que sofre aqui, que já sofreu na vida, é o próprio Deus, de ver o seu filho crucificado naquela cruz. Se tem alguém que sofreu, é o Senhor Jesus, que foi rejeitado pelas pessoas, que foi humilhado pelas pessoas, mas ele sustentou porque ele tinha o próprio Deus morando dentro dele, o batismo com o Espírito Santo. Se vocês leem na palavra, vocês vão ver que o Senhor Jesus, ele desceu sobre as águas e depois, logo em seguida, ele foi batizado com o Espírito Santo. E depois, quando ele subiu aos céus, os seus discípulos também foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira manifestação de Jesus. Jesus, ele ressuscitou, né? Foi aos céus. E ele falou que ele ia enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E o Espírito enganador tá aí para enganar as pessoas, né? De achar, porque as pessoas confundem muito. Eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato. Isso é obrigação. Isso são princípios básicos, né? Não mentir é um princípio básico. Um princípio básico, tanto que quando você descobre que alguém mentiu pra você, você fica assim, né, poxa, nossa, você se sente enganada, né, a gente fica revoltado, porque isso é um princípio básico, a mentira. Então, isso não é o suficiente para nos levar até o reino do céu. Exige de nós algo a mais. Se existe, por exemplo, uma cobiça sobre aquilo que o outro tem, às vezes é muito sutil e imperceptível aos olhos das pessoas. Mas quem tem o batismo com o Espírito Santo verdadeiramente testifica quem tem e quem não tem, porque o Espírito Santo, ele age de maneira diferente, né? A pessoa, ela muda completamente o seu jeito de vida, ela anda em novidade de vida. Não tem como o Espírito Santo entrar na vida de uma pessoa e não acontecer uma mudança drástica. Acontece uma mudança drástica, porque o próprio Espírito Santo vai moldando essa pessoa, ele vai convencendo do que convém pra ela e o que não convém mais. Essa mudança drástica aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do Everton. Porque a gente merece? Não. Nós não merecemos nada, nada, nada. Ninguém merece nenhum favor do Senhor Jesus. Mas foi uma promessa dele. Ele fala que aquele que buscar ele de todo o coração, ele fala que aquele que se lançar, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de todos os seus pecados, abandonar a vida velha e andar separado, e que ele vê essa entrega aqui nessa terra, que ele vê essa dedicação, porque nós somos testados nos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhe, e às vezes uma situação que ele está esperando a gente manifestar a fé, a gente muitas das vezes desiste, murmura, reclama, acha que o mundo gira ao nosso redor, que o nosso problema é maior do que o dos outros, né? Ou então simplesmente a gente conforma no sentido de que minha vida tá do jeito que Deus quer. E eu pego um exemplo de ontem, que eu liguei para uma pessoa conhecida, e essa pessoa só reclamou da vida, mas aí as últimas palavras dessa pessoa eram assim, mas o Senhor é comigo, Ele já falou que é comigo e é o suficiente, não importa se fulano já me abandonou, não importa se ciclano não já me abandonou, essa casa que eu moro é assim, assim, assado, esse lugar é amaldiçoado, mas não importa, Deus é comigo. E você conseguia ver uma revolta na palavra, na voz da pessoa, na postura da pessoa. Mas está enganado, não consegue enxergar que o Espírito Santo não está ali. É o espírito enganador que está agindo na vida dessa pessoa, fazendo ela achar que Deus está agindo na vida dela, como se o que ela estivesse vivendo fosse uma injustiça. Mas a vida com Deus exige de nós muita renúncia, entrega, sacrifício. O reino de Deus é tomado por esforço e violência. E só os que se esforçam entram. Se existir brecha, o diabo não pede para entrar na vida das pessoas. Se tem brecha, ele entra, ponto, acabou. Ele é invasivo mesmo. E o próprio Senhor Jesus já nos orienta a vigiar. O próprio Senhor Jesus fala que o diabo anda ao nosso derredor. E se a gente não tiver disciplina no reino de Deus, e também entrega, quais são os pecados, por exemplo, que são camuflados? Colocar o filho, a mãe, o pai, o marido no lugar de Deus na nossa vida. O primeiro tem que ser ele. Mas muitas das vezes a gente anseia os nossos próprios interesses em primeiro lugar.
quer um casamento, quer uma vida financeira abençoada e tá tudo bem. Ele prometeu vida com abundância, mas isso não pode ser o primeiro. Se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai acrescentar as outras coisas. Ele prometeu, mas o difícil é confiar. O difícil é realmente, na hora da dificuldade, a gente estar de pé e mostrar que crê em Deus. E quem não tem o batismo com o Espírito Santo não vai conseguir suportar até o final. E o Espírito Santo, eu vou mostrar, que acho que eu já falei demais, vou provar pra vocês por versículos, tá? Vou mostrar versículos aqui onde o Senhor Jesus mostra a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Porque aquele que não tem o batismo com o Espírito Santo não pertence a Deus. É forte? Não sou eu que estou falando, vou mostrar pra vocês na palavra. Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus que está falando. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele, não pertence a ele, isso é muito grave. Só que cabe a nós ser humilde, olhar para dentro da alma, porque eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Porque quando eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo, e era o tempo inteiro, batismo, busca, abdica, se dedica, luta, faz sacrifício, mostra pra Deus que você quer isso. E quando eu ia ouvindo isso, eu entendi, Deus me convenceu. Porque quem vai convencer aqui de alguma coisa não sou eu. O Espírito Santo tá usando pra falar. E aí, aquele que tiver humildade e tiver buscando com sinceridade, ele entende que está sendo enganado, ele vai testificar. Você precisa, minha filha, de buscar o batismo com o Espírito Santo. É isso, a resposta das suas orações são essas. Me busque em primeiro lugar, tenha o meu selo, que sou eu morando dentro de você para te conduzir toda a verdade. Mas o Espírito Santo, ele não desce como uma medalha, não desce pro nosso bel prazer, desce pra gente servir. Só desce na vida daqueles que estão dispostos a servir a Deus. Por exemplo, separar um tempo desse, né, para poder reunir para falar dele, que não envergonha de falar dele, que não se importa se as pessoas vão se afastar dela ou não, porque ela tá falando de Deus. Não se importa se as pessoas fazem chacota, se as pessoas falam que ela é bitolada, que ela é crente, que enfim, que ela é, sabe? Porque nós somos perseguidos mesmo. Por amor de Deus, nós, com certeza aquele que entrega a vida para Deus é perseguido. Vamos mostrar aqui os versículos então, né, para não ficar a Mayara, o que é isso que você tá falando, tá? Vamos lá, eu vou trazer alguns aqui, se vocês quiserem depois printar, se vocês quiserem depois meditar na casa de vocês, tá? Tá escrito aqui em Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento. Aqui João, ele veio para anunciar o Senhor Jesus, e ele tava falando, eu batizo vocês com água, tá? Então já quebra aqui aquele conhecimento de que o batismo nas águas é o suficiente. Fui batizado nas águas, tô no reino de Deus, tô no reino dos céus. O batismo nas águas é para arrependimento, é um casamento ali. Você decide deixar para trás a sua vida velha. Então vamos traduzir isso como um casamento de um homem e uma mulher. Você casa ali diante de Deus, a bênção ali, trocam as alianças. O que vai mostrar aquele juramento que nós fizemos diante do altar é a nossa rotina, é o dia a dia, é a manutenção do casamento, é a entrega diária, é a gente abrir mão de coisas que a gente muitas vezes não quer fazer em prol do marido, para agradar o marido e vice-versa. Tem hora que a gente não quer levantar para poder fazer a comida e ele também, mas a gente vai lá para servir, né? A gente abre mão. Tem hora que não quer ir, por exemplo, acompanhar em algum lugar, mas aí a gente acompanha, porque somos parceiros e tem a vida de casal, que ela precisa estar acesa. Porque se ela for levada no automático, o casamento acontece o quê? Acaba. Cai na rotina, o casamento acaba. Não tem mais vida íntima, não tem mais vida a dois, não tem respeito. E a mesma coisa de que ele falar, por exemplo, eu falar que amo ele, é porque falar que ama Deus é muito fácil. Atitudes. Mas eu falo que amo ele, mas nas costas eu tenho um relacionamento extraconjugal. Ou nas costas eu tô cobiçando um outro homem. Eu tô olhando ali nas redes sociais e desejando um outro homem. Porque o Senhor Jesus fala que adultério, você não precisa simplesmente ter o ato carnal. Só de você olhar e desejar aquela pessoa, você já adulterou. Então olha como funciona a lei do reino dos céus.
é muito além daquilo que a gente pensa, né? Então é a mesma coisa, eu não tô provando pra ele que eu amo ele nas minhas atitudes. Eu falo que amo, mas as minhas atitudes de desrespeito ele não mostra que eu amo. Então é isso que a gente tem que entender. Então o relacionamento com Deus, ele pode ser exemplificado como se fosse uma vida de casal, uma vida a dois. Tanto que ele vai vir buscar a noiva, ele é o noivo e ele vai voltar pra buscar a sua noiva. Aquela pessoa que realmente andou separado. Porque não é justo. Não é justo ele medir. Ele falou que ia fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não. E não é justo ele tratar do mesmo jeito quem abdica das coisas, quem sacrifica para buscar, quem se dedica pro seu reino, daquele que vive a vida do seu jeito, daquele que não tem tempo sequer para meditar na palavra do Senhor Jesus, daquele que não pede permissão para ele para fazer as coisas, só fala me dá, me dá, me dá, me dá, daquele que não busca entender qual que é a vontade dele para minha vida. Não, primeiro o nosso reino, né? Primeiro vem a nós, o vosso reino nada. E não tem como ele tratar do mesmo jeito. Ele falou que com a medida que a gente lidar e tratar as coisas nessa terra, nós seremos medidos também. Isso é justiça. É como a lei dos homens, funciona ou não funciona? A lei de Deus também. O reino de Deus o reino de Deus, ele é amor. A base é amor. Mas não, o reino de Deus, ele é amor, mas a base do reino dele, o trono dele é a justiça. Então, eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. João falando, deixa eu baixar o som aqui. Mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E além o batismo com o Espírito Santo é o início, tá? Ele é o mínimo que uma pessoa que se diz cristã, e quando eu falo cristã, eu sempre falo pra vocês, não tem religião. O reino dos céus não tem religião. Se vocês forem parar pra ver, Jesus não veio pregar religião. A e B e C, placa A, C e D. Não, ele veio pra anunciar o reino de Deus e pronto. E ele é um exemplo clássico, né? Ele nasceu, ele era judeu, e simplesmente ele em momento algum pregava o judaísmo. Ele veio para o samaritano, veio para o judeu, veio para todos os povos, né? Tanto que Paulo deu a continuidade, Pedro foi o alicerce, a pedra dele para todas. Pedro foi o alicerce da igreja dele, mas em momento algum foi falado que é doutrina A ou doutrina B, é sim Cristo, né? Ele revela isso, o princípio, a verdade, para cada um, né? Então, vocês nunca vão ver a gente pregando religião. Muitas pessoas, é comum, né? Muitas pessoas perguntam a gente de que religião vocês são. Nós não somos de religião nenhuma, nós somos cristãos e pronto, né? Nós servimos a Deus e imitamos ele, somos de Cristo. Então ele tá aqui, João, provando pra gente que além do batismo nas águas, precisamos alcançar um outro nível, que exige esforço, que exige dedicação, que exige abdicação, obediência, disciplina. Né? A gente tem que pegar a palavra de Deus e ver o que ele nos pede, e a gente tem que fazer aquilo que ele manda entregar, a gente tem que entregar, né? Sem sentimento. Lá que no outro versículo fala assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes então esta ordem: não saiam de Jerusalém. O Senhor Jesus falando aqui com seus discípulos, tá? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele estava falando com os discípulos. Os discípulos ali, depois que Jesus subiu, antes de subir ele avisou: vocês não saiam daqui, que eu vou enviar o Espírito Santo para vocês me servirem, né? O Espírito Santo só vem na vida da pessoa que está disposta a servir, a realmente abrir mão dos seus interesses. Eu tenho outros aqui, vários versículos aqui. Tá. Depois você olha, vou passar vários aqui para provar que a gente precisa do batismo com o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus estava falando, avisando os discípulos que ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é a manifestação do próprio Deus. Você imagina o próprio Deus morando dentro de você para te conduzir. Minha filha, não é assim, vai pro outro lado. Minha filha, você quer muito isso, mas não é pra você. E aí a gente mata a nossa carne. Minha filha, não guarda mágoa de fulano, não. Aí esse é o conceito, né? Como que o Espírito Santo vai ter controle se os nossos desejos forem maiores do que os desejos dele? Aí não tem como Deus tomar posse da nossa vida se a gente ficar o tempo inteiro, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Não, o querer não é nosso.
Quando a gente decide servir a Cristo, a vontade tem que ser do Pai, não a nossa. E isso aqui, gente, que vocês estão ouvindo essa manhã, tem poucas pessoas aqui. É uma revelação do Espírito Santo. Deus não conta. É o próprio Deus que... Ele não conta com quantidade. Escolheu cada uma de vocês. Com certeza. Ele tem visto, né, todo mundo que tá buscando, que às vezes tá orando muito, não tá vendo resultado, e que a vida realmente tá de cabeça para baixo. E o diabo, ele não vai deixar que as pessoas saibam que é ele que tá por trás. Mas o Espírito Santo tá nos orientando. Vigia. Se tem brecha, vocês precisam fechar essas brechas. Quem quiser ter vida com Deus precisa passar por um processo de libertação. Eu, aos 30 anos, precisei passar. Hoje eu tenho 34. Eu precisei passar por um processo de libertação com 30 anos, tá? E me achava legal, boazinha, demais. Mas depois Deus me mostrou a realidade de quem eu era. Deus me fez enxergar pra minha alma uma pessoa cheia de mágoa, tinha mágoa de muitas pessoas. Quem conhece a minha história aqui, eu me achava a tal, a melhor que todo mundo. A última palavra era a minha, orgulhosa, mas não conseguia enxergar, porque o orgulhoso não consegue ver que ele é orgulhoso. Então são pecados, às vezes, ocultos, que nos afastam de Deus. Eu não tinha tempo pra Deus, eu ia na igreja quando dava na telha. O cinto apertava, eu ia. E achava que tinha cumprido, os domingueiros, né? Achava que tava cumprindo ali o meu papel. Pronto, fui. E saía da igreja e continuava fazendo as mesmas coisas que desagradavam o Espírito Santo. Então não tem como o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa que não faz a vontade dele. Ele dá chance, oportunidade, ele orienta, ele avisa, ele fala, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção. Vai ser melhor pra vocês. Eu aconselho, né? Mas ele não força. E aqui tá escrito... Ele é tão perfeito que ele aconselha, né? Ele não obriga nada. E aqui está escrito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo recebe poder, tem paz, diante de qualquer circunstância. Tem paz. O pó de mundo tá desabando, essa pessoa, ela tem paz. E isso o dinheiro não compra, né? Ela tem paz em tudo. Quando ela se casa com Deus em primeiro lugar, não importa se ela, por exemplo, vai conquistar um casamento ou não, isso é consequência. Casamento não compra, dinheiro não compra, filho não compra, nada compra. Exatamente. Nada compra. Então tá escrito em Atos dos Apóstolos 1:8. Ele estava falando na continuidade pros discípulos que os discípulos iam receber poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. E que eles seriam o quê? Testemunhas. Eu vou batizar vocês para vocês me servirem. Eu preciso de pessoas na minha obra. Ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo vive a vida para servir. Não tem mais vida própria. Não tem mais vida própria. É o Senhor Jesus que conduz. Vai lá, vai aqui, vai ali, fulano, larga tudo e vai. Porque os interesses não são mais os próprios em primeiro lugar, mas é o reino de Deus que está em primeiro lugar. Isso é espiritual, só quem é espírito compreende. Quem não é, acha que é loucura. Às vezes a gente deixa de encontrar com a família para poder acudir alguém que o Espírito Santo orienta. Vai lá. E aí, muitas das vezes, quando a família não tá no reino de Deus, não compreende, acha que, né, tá cuidando mais do outro, esquecendo da própria família, usam a palavra, o diabo, ele é esperto, né? E aqui, olha um outro versículo em Gálatas 3. Pois os que em Cristo foram batizados, então a gente entende aqui que não é todo mundo. Os que foram batizados de Cristo se revestiram, ou seja, são blindados. Pode fazer macumba, pode fazer trabalho. Tem a luz de Deus, tem a blindagem de Deus. E isso se der manutenção. Porque podemos ser salvos hoje. Amanhã só seremos se a gente permanecer, né? Aquele que estiver na presença do Pai. Então, é presente. A gente nunca pode esquecer. Eu todos os dias... Merecemos nada, eu faço reflexão. Nada, não merecemos nada. E todo dia eu faço a reflexão. Eu estou agradando a Cristo ou desagradando ao Pai? Porque todos nós sabemos quando estamos agradando ao Pai ou não. Porque é tão simples que nós temos o entendimento quando alguém desagrada o nosso eu. Será que a gente realmente não sabe quando está desagradando ao Pai, quando não está fazendo a vontade do Pai? Todos nós temos oportunidade. E se pararmos para pensar um segundo, parar para conversar com Deus, Ele fala com todos. Ele fala se você está no caminho certo ou errado. Mas Ele não quer só
te dar a direção, ele quer entrar dentro de você e dominar a sua vida, que assim você terá paz, você terá abundância, você terá tranquilidade, e tudo que você fizer será abençoado, mas apenas com o Espírito de Deus que isso pode acontecer na vida de todos nós. Sem ele nada podemos fazer e estamos sujeitos, infelizmente, ao agir do mal, porque o próprio Deus fala também, não tem como servir a dois senhores. Então, se só estamos com Cristo, se temos o Espírito de Deus, então se não estivermos com o Espírito dele sobre nós, qual Senhor nós vamos servir? Então é uma reflexão muito forte que nós temos que analisar. Para quem nós queremos servir, na verdade? Porque o diabo ele também não aparece lá de chifre, igual aparece nos filmes de terror, né, com cara de mal, falando que vai acabar com sua vida. E vai acabar com a minha vida, que vai acabar com a vida da Maiara. Não! Ele não faz dessa forma. Ele vem disfarçado como um anjo de luz. Muitas das vezes ele nos engana através da emoção. Então nós temos que tomar cuidado, que a emoção nos engana. A palavra é reta e verdadeira. Ela não nos engana. Agir pelo coração, né, nos engana. Então, você vê que o próprio Jó, né, que era um homem íntegro, temente a Deus, ele era reto. Jó, né? Quem conhece paciência de Jó? É um ditado aí que todo mundo conhece, né? E aí Satanás, lê lá. Pra quem não acredita no diabo e maqueia, né? Acha que ele é, um anjo mal. Não vamos falar do mal, gente. A realidade, o mundo já é do maligno. Se a gente não despertar, não acordar, porque o próprio Deus fala, desperta, ó tu que dormes, desperta. Ah, se meu povo me escutasse, eu abriria as janelas do céu e derramaria bênção sem medida. Então, o Deus, ele falou, Jó, um homem íntegro, temente a Deus. E Satanás chegou, pra Deus tá escrito lá. Toca nas finanças dele para ver se ele vai continuar te servindo, ou se ele não vai blasfemar na sua cara, ou seja, murmurar, reclamar na sua cara. Tira a saúde dele para ver. E Deus permitiu, para ensinar pra gente, permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Jó perdeu tudo, né? Perdeu a saúde, perdeu o filho, perdeu o dinheiro. Homem que foi massacrado. Se tem alguém que foi injustiçado, entre aspas, foi o próprio Jó, né? Porque o homem perdeu tudo. Pensa eu e você na situação de Jó. Pensa. E aí, a própria mulher de Jó, o diabo levou todo mundo. Levou os filhos que ele tinha e ficou a mulher. Pra quê? Falar na cabeça dele, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Olha, a própria mulher, a própria companheira falou com ele, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Mas aí vem um detalhe importante, muitas das vezes, ou o marido tá lá brigando, ou a esposa brigando, e aí se você olhar o físico, o ser humano, você vai retrucar, você vai devolver. Mas essa guerra que nós vivemos é espiritual. A esposa dele estava sendo usada contra o mal para Jó amaldiçoar o Deus dele. Exatamente. Então, aí você vê que, como o pai falou, nossa guerra não é contra a carne, é contra potestades, espíritos dominadores do mal. Então, a nossa guerra não é contra pessoas. Então, quando tem uma pessoa que vem lá e te faz o mal, ou fala pelas costas, ou te critica, ou te julga, olhe com olhos espirituais para aquela pessoa, porque é um mal que age por trás dela. Mas a pessoa matou, mas é um mal que está agindo por trás. Porque todos nós somos falhos. Mas a partir do momento que entendemos que essa guerra não é esse físico que é o problema, não é o dinheiro que é o problema, não é a briga com o marido que é o problema. Quando entendermos que a nossa briga, o nosso problema é espiritual. E na verdade... Assim abre-se o entendimento, como o Senhor Jesus mesmo falou, que Ele quer abrir o nosso entendimento. E na verdade isso aconteceu, Deus permitiu isso acontecer com Jó e restituiu tudo em dobro para ensinar Jó, porque Jó falou, né? O que eu mais temia aconteceu. E então Deus queria lapidar essa área aí, dessa parte de Jó, que ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder a saúde, ele tinha medo desses detalhes, olha que forte. E aí ele falou, o que eu mais temia aconteceu. Então Deus tocou aonde ele tinha o quê? Apego, para ensinar que quem andar com ele não precisa andar ansioso. Deus ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. É por coisa alguma, por nada.
E aí o Jó ficava... Não deve ser andeis ansioso por algumas coisas, não, né? É por coisa alguma. Ah, então tá bom. E aí Jó tava lá coisa alguma. e Jó foi reivindicar de Deus por que aquilo tava acontecendo. Jó foi lá reclamar com Deus assim, poxa, né? Ele foi reivindicar, foi orar, buscar, mas ele se manteve reto ali, confiante. Mas ele foi questionar o porquê. E aí ele foi falando um monte de coisa pra Deus que ele fazia e Deus começou a jogar. Acho que tem uns... Nossa, é gigante a fala de Deus lá no livro de Jó, falando as coisas que realmente... Mostrando pra Jó a realidade dele, né? Mostrando, e aí Jó conseguiu se enxergar, porque Jó também não conseguia se enxergar. Então Deus tá nos ensinando aqui a olhar pra dentro. Exatamente. E o exemplo de Jó mostra isso, né? Que nós temos que nos enxergar. Cristo... Ele deu o exemplo de Jó para pararmos para refletir. Eu tenho que olhar para dentro de mim. É igual na palavra também o próprio Deus, aproveitando aqui, falando, um exemplo, eu ficar aqui corrigindo a minha esposa se tiver algo, não amor, não faz isso, não faz aquilo. E aí Deus deixou a palavra muito simples lá falando, não tente tirar o cisco do olho do outro, sendo que você tem uma trave no seu olho. Primeiro, tire a trave que está no seu olho, assim você poderá enxergar melhor e ajudar o seu próximo, né? Então muito importante isso. Vamos ver o próximo versículo aqui. Digo a verdade. Jesus falando aqui lá em João 3, se vocês quiserem meditar, vocês vão ver que é um mestre da lei. Esse homem aqui, ele era um religioso. Nicodemos, ele era um religioso, ele servia no templo. Ele pregava a palavra, mas não conhecia Deus. Ele perguntou Jesus o que ele tinha que fazer, né? Ele perguntou a Jesus como que funcionava mesmo o reino dos céus. E Jesus falou, mas você é um mestre, um entendido e não sabe como funcionam as coisas de Deus? E aí Jesus falou com ele que quem quiser entrar no reino de Deus tinha que nascer de novo. E aí ele, pensando nas coisas físicas, falou, mas eu não posso voltar para a barriga da minha mãe. Ou seja, ele não estava entendendo como era o reino dos céus, as coisas espirituais. E aí Jesus falou, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se por acaso você foi batizada nas águas aqui, e claro que nós não estamos aqui para julgar ninguém, e continua fazendo as coisas do seu jeito, você precisa voltar pro fim da fila. Que ele falou que os últimos seriam os primeiros seriam os últimos. É por isso que muitas pessoas convertem rápido. Às vezes alcançam o batismo com o Espírito Santo, porque abdicaram das coisas rápido. Porque abriu mão rápido de tudo e se lançou a Deus. O Everton é um exemplo de quem batizou mais de uma vez. Se batizou 2 vezes. Porque a primeira foi um banho de piscina. Ele batizou nas águas e continuou fazendo as coisas que ele queria. Continuou fumando, né, amor? Uhum. Continuou na pornografia, vendo filme pornográfico. Enfim, eu também tinha vício de pornografia antes. Enfim, vários. Na jogatina, todos os vícios que vocês imaginarem. Eu fiquei. Então aquilo não adiantou nada. No reino dos céus, pros homens aqui, porque quem batiza nas águas é o líder da igreja, enfim, alguém ungido ali. Mas então, aos olhos humanos, tudo bem, mas aos olhos de Deus, não. Então, se você reconhece aqui, você que tem orado, buscado, e reconhece que batizou nas águas um dia da sua vida, mas continuou fazendo as coisas do seu jeito, se anda ansiosa, se tem depressão, se anda amargurada, se tem mágoa dos outros, se conta uma mentira, por menor que ela seja, se coloca o filho, o pai, a mãe, o marido no lugar de Deus, se quando vai orar, busca primeiro pros outros, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se não tem tempo para buscar a Deus pelo que Ele de adorar a Deus, pedir a Deus sabedoria, entendimento, força, coragem, pedir somente coisas espirituais, ou se tá dobrando o joelho só para pedir alguma coisa, ou para orar o Pai Nosso no automático, sem pensar no que tá falando. Se você reconhece isso, então volta que o Espírito Santo quer te revestir com a blindagem dele. Se você se lançar por completo. Que ele tá falando, não sou eu. Jesus tá falando que não tem como entrar no reino dos céus, então a gente vê. Não é todo mundo que entra. Mas isso, gente, não é, você tá falando de coisa futura, nem chegou ainda. A gente não sabe o dia de amanhã. Tem gente caindo. Como ladrão. Tem gente, por exemplo, caindo aí, acidente, bater na cabeça, não teve tempo de pedir perdão. E o batismo com o Espírito Santo é o selo de garantia de que você é propriedade dele. Você é separado. Então é isso que te garante a entrada no reino dos céus. Se você permanecer na presença de Deus. E
te garante o reino de Deus nessa terra. Te garante um casamento abençoado, te garante a paz, te garante a alegria, te garante a felicidade, a certeza, a convicção, a força, a coragem. Te garante tudo aquilo que o dinheiro não dá. Que a gente conquista muitas das vezes pela felicidade, pela paz. Mas a gente vê que no mundo a gente tem aflições. E sem o batismo com o Espírito Santo a gente não consegue suportar. Quem aqui não tá suportando sabe que tá difícil. Né? Sabe que tá difícil, mas é porque falta a blindagem do Espírito Santo e nós precisamos reconhecer isso, tá? E aí Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que é o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo, ele habita para sempre na vida daquele que dá manutenção, como num casamento, tá? É um relacionamento. É um relacionamento que a gente desenvolve com Deus. Como que Deus ele vai revelar os segredos dele para quem ele não tem intimidade? Para quem ele não tem intimidade. Não tem como. Né? Por isso que ele usa as pessoas para falar. Ele fala com quem ele tem intimidade para orientar. Mas essa intimidade não é um merecimento, é uma conquista, é uma busca. Né? Não é. Então, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode receber o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, tá falando para os discípulos, mas vocês os conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Ele falando aqui com os discípulos, porque Ele fala que aquele que crê nele obedece a palavra. Quem não crê não obedece e não ama ele. E ainda, dando sequência, né? Ele ainda fala: você me ama? Então, se você me ama, você obedece minha palavra. E ele prometeu o Espírito Consolador, o Espírito Santo, para aquele que o ama. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai falar: você ama Cristo? Lógico. Você ama Jesus? Demais. Mas aí ele deixou bem claro na palavra dele que só ama ao Pai aquele que obedece a vossa palavra. Se não obedecer a palavra de Cristo, ele deixou bem claro que nós não amamos a ele. E assim, se não amarmos ao Pai, claro, de uma forma, né? Exato, ele foi muito claro. Se vocês pegarem João 14, pode ler até o final, João 14, do versículo 15 em diante, ele vai mostrar a clareza dele que sem obedecer ele, a gente não prova o amor a ele, e assim não tem como ele descer com o Espírito dele. Aqui tá falando, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Ele que batiza. A hora que ele vê que a pessoa tá pronta ali, que a pessoa realmente abre mão de tudo. E dói, tá, gente? Dói abrir mão. Dói que eu falo que doeu em mim. Tudo que... E ainda carne. Dói até hoje. Ainda dói pra quê? Pra gente não cair no comodismo. Se não tá doendo abrir mão de alguma coisa que Deus tá pedindo. E um exemplo clássico que a gente fala aqui é a tal da mágoa, né? Então, perdoar, a gente sabe que dói, mas é necessário. Enfim, é um detalhe só, que não é só a mágoa que nos afasta de Deus, tá? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então, é o Espírito Santo que ensina tudo. Quem tem o batismo com o Espírito Santo é conduzido e guiado por ele. Quem não quer, gente, é a maior conquista. É a maior conquista que o ser humano pode ter na Terra. Pode ter na Terra. É igual na época de Noé, né? Quem conhece a história de Noé? Na época de Noé, ele foi a chacota do momento. O cara ficou 100 anos construindo uma arca. 100 anos. Deus desceu e falou, ó, tá aqui as medidas. E olha que ele não escolheu alguém que entendia disso, né? Porque ele capacita os seus escolhidos. Ele não escolhe ele não escolhe os capacitados. Ele não veio pros sãos. Ele veio pros sofridos, oprimidos. Ele veio para aqueles desenganados, aquele que ninguém dá nada por ele. Para ele levantar essa pessoa e mostrar quem é ele através da vida dessa pessoa. Ele não veio pros orgulhosos. Ele não veio para aquele que já sabe de tudo. Não veio. Ele veio realmente para aquele que é humilde. E ainda que não tenha humildade, ele sabe que lá no fundo tem faísca de humildade, que ele consegue mover, agir na vida dessa pessoa, né? Então, na época de Noé, só foi salvo Noé e a família. Toda a humanidade vivia conforme os seus desejos. Pegou a inteligência que Deus deu para fazer o que bem queria da vida. Viver a Deus dará. E a Bíblia só serve para ficar do lado da cabeceira pegando poeira. Se bobear, tá aberto no Salmo e pronto. Não sai daquele Salmo. Né? Não tem curiosidade porque não entende a palavra. Não vou ler porque não entendo. E hoje em dia não tem nem desculpa, né? Porque tem a linguagem que já é super fácil. Várias
várias versões da Bíblia, né? E hoje em dia ainda tem esse detalhe, né? É o salmo de cabeceira da parte que Deus abençoa. Porque até no salmo você acha Deus exortando e Deus falando a verdade dele. Verdade. Porque as bênçãos todo mundo quer. Mas fazer o que tem que ser feito, esse é o detalhe para ter comunhão com Cristo e realmente receber as bênçãos que ele falou. Se amar ao Pai de todo coração, de todo entendimento, obras maiores ele pode fazer e ele pode sim atender os desejos dos nossos corações, desde que esses desejos seja para glorificar e honrar o nome de Cristo. Que não seja para o nosso bel prazer. Porque tá escrito assim, vós sois salvos. Mas é aquele versículo, Maiara, que fala assim, vós sois salvos pela graça. Minha graça te basta. Vós sois salvos pela graça por meio da fé. Tem um adendo aí. Nós somos salvos por meio da fé. E não é fé natural, é fé sobrenatural. O versículo tem um complemento. E se a gente parar para lembrar o que Abraão fez para provar o amor dele para Deus, será que a gente teria coragem nos dias de hoje de pregar o próprio filho da promessa e levar para o alto do monte para ser o próprio cordeiro? O sacrifício vivo? O seu próprio filho. Só que hoje, quem são os cordeiros? Somos nós. Nós temos que estar à disposição para viver ou morrer por Cristo. A gente vê várias pessoas aí, muçulmanos, pessoas que estão morrendo por amor de Deus. Que se falam que servem a Deus, tem que esconder a Bíblia, que eles estão, né? Tá acontecendo isso nos dias de hoje. Se eles entram na casa e vê que tem uma Bíblia, que tem alguém orando, ó, mata todo mundo, né? Será que a gente está à disposição de assumir Jesus a esse ponto de morrer por ele, né? Então, quando vocês ouviram e creram, olha que a palavra, quando vocês ouviram e creram, crer é obedecer, crer não é só falar que crê, porque crer até o diabo crê. Até o diabo crê na palavra, né? Até o diabo conhece a palavra, de trás para frente, de frente para trás. E creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, o Espírito Santo da promessa. Selados em Cristo, selados. Que é a garantia, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Até a redenção. Se é amanhã, se vai ser hoje, ou se vai ser quando Jesus voltar, ele tá voltando hoje para alguém, né? Então vai haver a redenção para o louvor da glória do Senhor Jesus. Mas só os que são selados, gente. Isso aqui é muito forte, não sei se vocês estão conseguindo compreender o que Deus está tentando ensinar e passar aqui. O Espírito Santo é o que vocês precisam. Nós, vocês não, desculpa, nós, tô falando pra gente também. Nossa. Nós precisamos do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Até porque, eu vou dar um exemplo aqui, se a Maiara, se eu não vigiarmos em Cristo, não estivermos permanentemente em Cristo, ele sai. Mas ele não chega aqui, tô saindo. Ele sai de fininho. Então, é muito importante isso. É sutil, né? É como um casamento, amor. É fácil de explicar nesse sentido. Se eu e você, a gente conversa por, tipo, uma vez por semana. A gente mora na mesma casa. E a conversa uma vez por semana. E aí, eu falo com você rápido, saio, não quero te ouvir. E a gente não tem vida de casal. E leva a vida ali de qualquer jeito. Cada um vive do seu jeito, mora na mesma casa, mas não tem casamento mais. Acabou aquele casamento, já acabou. E aí acontece o quê? O divórcio, a separação, a traição. É a mesma coisa o relacionamento com Deus, né? Não tem como a gente falar que teme a Deus, que ama a Deus, se a gente não obedece a palavra dele. É ele que tá falando com a gente. E olha aqui o outro versículo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade. Somos livres. Quem tem o Espírito Santo é livre. Quem tem o Espírito Santo sabe, consegue abdicar das coisas, consegue discernir o que convém e o que não convém. Consegue, por exemplo, abdicar de um vício. Isso não me convém, eu não quero. Por exemplo, isso aqui, o Espírito Santo que convence. Por exemplo, a própria vestimenta, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, às vezes a gente pensa assim, mas eu vou ter que ter uma vida chata, monótona, nossa, sem graça, eu não vou poder fazer mais nada. Gente, vocês não têm noção, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, só que a gente sabe o que convém e o que não convém. E a gente tem felicidade em abrir mão das coisas que não convém, por respeito ao nosso Salvador, por respeito a Ele. E igual a minha vestimenta, as minhas roupas eram assim, sabe? Era muito decote, muito curta, muito aquilo outro. Só que o Espírito Santo me convenceu de andar diferente.
de cuidar mais da minha vestimenta, né? E aí, eu mesma, o Espírito Santo me convenceu e eu mesma, por si só, fui mudando meu jeito de ser e caminhar. Eu vou dar o meu exemplo. Eu no início, toda segunda-feira, eu tinha que jogar truco a valer. Aí lá, eu fumava igual um doido, bebia igual um doido. Eu vivia falando de outras mulheres. Isso aqui, ó, minha companheira, que eu saía pra ficar falando de outras mulheres. Ficava lá mostrando foto de mulher entre os amigos. E aí, o que aconteceu? Quando eu tomei a decisão mesmo, que eu dobrei meus joelhos e falei, não, meu pai, eu não aguento. Casados, né, amor? Casados. A gente já era casado. Casados. E eu falei assim, meu Deus, chegou um ponto que ela também fez o sacrifício também, e Deus, ele no momento certo, no momento que eu me abri pro pai, ele viu a oportunidade ali, e eu dobrei meus joelhos e falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Meu pai, me dá um sinal que eu faço o que o senhor quiser. Eu largo tudo. O que o senhor mandar agora, eu não quero mais a vontade do Everton, e sim a vontade do pai. E aí tudo começou. Primeiro o cigarro, a vontade saiu. Pornografia foi embora. Vício, antes, na segunda-feira eu ficava até doido. Eu deixei uma vez, eu tava no aniversário da mãe da Mayara. Eu fiquei lá eu não fiquei nem uma hora e fui embora. E fui embora do aniversário da mãe dela para jogar vício de jogo. E o próprio Deus vai convencendo. Por quê? Porque eu dei liberdade para ele e falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. E a partir desse momento, Cristo foi lá, olhou no meu íntimo e viu que era real o que eu estava falando. Ele falou, agora sim, agora eu vou habitar na vida dele. E, no entanto, que o batismo meu com o Espírito Santo foi rápido por esse motivo, porque eu me entreguei todo, eu me joguei, eu me lancei, eu não pensei duas vezes, e tudo que era pra fazer, eis-me aqui. Então, não tem meia conversa com Cristo. É a mesma coisa no relacionamento, que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu gosto de dar esse exemplo. Imagina se eu chego pra Mayara e falo, amor, eu te amo, mas eu sou fiel a você 99,9%, será que ela vai aceitar? Ué, espera aí, tem traição então. Então, da mesma forma com Cristo, não tem negociação. Eu sou 99% Cristo. Ou até é bonito, né, colocar aquela camisa 100% Jesus, mas é lá no nosso íntimo, lá dentro, o eis-me aqui por completo, que ele vai falar aquilo que nós temos que mudar. E não é o que a gente faz, né, que mostra que somos de Cristo. Porque caridade, ajudar o próximo, servir, são princípios básicos, né? Então, às vezes, a gente confunde isso. Olha o que está escrito aqui também. Mas, olha isso que Paulo falou, gente. Paulo, dentro de uma prisão, ele estava preso e ele estava escrevendo cartas para aquelas pessoas que não era incrédulo, não era qualquer um, não. Não era quem não já assumia que não servia a Deus, não. Eram pessoas que diziam servir a Deus, que estavam dentro da igreja. Paulo estava dentro da cadeia, escrevendo cartas para animar aquelas pessoas, para orientar aquelas pessoas que estavam do lado de fora livres. E ele estava dentro de uma cadeia, preso, pensa. Só o Espírito Santo para dar essa serenidade, para dar essa estrutura. Só quem tem o batismo com o Espírito Santo tem o Espírito Consolador. Ele consola nos momentos mais difíceis, ele dá certeza. No poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Paulo falou isso aqui. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, já está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, não temos mais vida própria. A carne já está morta. Claro que assim, ela grita. E a gente tem que vencer ela. Tem que passar por cima dela. A batalha é diária. A batalha é diária, mas a gente tem que dar manutenção todos os dias. Todos os dias. Depois, olha o outro versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui foi a promessa que o Senhor Jesus falou para os discípulos nesse dia, lá em Atos. Está escrito em Atos, no início do livro de Atos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, foi o dia de Pentecostes. 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. 120 pessoas que estavam reunidas ali. E ali, a partir daquele momento, elas começaram a levar a palavra de Deus com força, com coragem, com intrepidez, com fervor. Porque não era mais elas falando, era o próprio Deus falando. Porque a sabedoria vem dele, é um dom de Cristo.
Não é nosso, né? Vem dele, é dom dele. Se afastar da presença dele, se a gente vir aqui falar por nós mesmos, a gente não vai falar nada, não vai sair nada. Vai sair bolufas, Nada porque é somos. ele que fala. É ele que fala. Né? Como eu já falei, gente, merecemos nada. Mas pela misericórdia dele, né, a gente tem essa oportunidade. Todos nós. E é isso que ele quer, gente. Vamos. Se for pra se gloriar, se glorie em Cristo. Em me conhecer, exatamente, exatamente. Mais um aqui pra gente estar terminando aqui, tá? E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, ele vai pôr o espírito dele naquele que guarda os estatutos, que guarda os juízos dele e que o observa, né? O que se dedica. E olha como é que ele é tão claro, né? Em João 14, lá de 15 a 21, 26, tá falando, né? Que aquele que obedece a palavra, que mostra que ama Cristo, e assim ele vai descer com o Consolador. E ele tá mostrando aqui em outro livro dele, que é da mesma forma. Andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Ele fala do Espírito dele que temos que guardar os mandamentos dele, temos que guardar a vontade dele, temos que seguir reto com o Pai. Então ele é muito claro, e não é só num pedaço da palavra. Se pegarmos de Gênesis a Apocalipse, ele está mostrando diversos exemplos que, à base do trono dele, nós temos que obedecer ao Pai, nós temos que sacrificar ao Pai e dar o nosso melhor. Porque se você pega lá no início, vamos pegar Caim e Abel, Abel ofereceu o melhor para Cristo. Abel ofereceu o que tinha sobrando. E de quem que ele aceitou o sacrifício? Foi de Abel, que ofereceu o seu melhor cordeiro. Então, o nosso melhor tem que ser para Cristo. O nosso pensamento tem que ser para Cristo. A nossa atitude tem que ser para Cristo, ele em primeiro lugar. Se agradarmos ele em primeiro lugar e sabemos o que é certo, o que é errado, e isso sem olhar no mundo espiritual, no mundo físico, nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Mas são as decisões da nossa carne que nos levam a fazer o pecado. E a gente tem que tomar cuidado, que aquilo que eu falei no início, né? O que é certo e o que é errado não é só matar, roubar, Sim. não é só isso, né? Que nos justifica diante do Senhor Jesus. Realmente tem que abdicar mesmo, tem que se lançar a ponto de você, em alguns momentos, se sentir sozinho. Todo mundo afastou, mas Deus tá com você. A ponto das pessoas... ele é a única companhia. A ponto das pessoas não fazerem mais questão da sua presença, porque tá escrito na palavra. Porque se vocês fossem do mundo, eles iam ser apaixonados pelas coisas de vocês. Mas como vocês não são mais do mundo, por isso te criticam, por isso te perseguem. Só que a gente tem que saber discernir. Essa perseguição está sendo por amor a Jesus, pela palavra, ou está sendo por coisas que a gente mesmo plantou? Na grande maioria, pelas coisas que a gente mesmo plantou e está colhendo. Mas ele nos ensina até nesses momentos daquilo que a gente está plantando e colhendo. E cabe a gente endireitar os nossos caminhos e não fazer mais aquilo. Quando ele curou o paralítico, ele falou: vai, pega o teu leito, anda e não peques mais. Anda e não peques mais. Ele falou assim, né, com o paralítico. E o paralítico, que estava há 38 anos ali, dependendo da ajuda do outro, não ouviu Jesus e fez as coisas do jeito dele e pagou as consequências. O Senhor Jesus, ele fala, só que muitas das vezes a gente, na sua grande maioria, não ouve. E aí quando a gente fala e ele não responde, a gente questiona. Por quê? Mas quando eu falei, você não ouviu? Aquilo que eu pedi pra fazer, você fez? Aquilo que eu pedi pra você entregar, você entregou? Então, pensa se Deus fosse acusar todos nós das coisas que nós deixamos de fazer. Imagina se ele realmente vem para fazer o julgamento hoje. E hoje está sendo julgado muitas pessoas, igual a Mayara falou, né? Se você morre agora, vai o seu julgamento. Mas a gente não tá falando só de morte aqui, né? A gente tá falando... Claro, a vida eterna, né? Ela é muito importante, porque é a nossa alma pela eternidade. Mas é a vida aqui também, que a promessa é para viver aqui o reino de Deus, né? Sim. E ter acesso ao reino dos céus. Então, quem tá buscando na força do braço, percebe que tá fazendo na força do braço, tá enxugando gelo, que, nossa, anos que eu tô dentro da igreja, a minha vida não muda, tá do mesmo jeito, eu continuo passando por isso, por aquilo, eu não tô conseguindo suportar, tá difícil, tô pensando em desistir.
é a falta do batismo com o Espírito Santo. A gente precisa reconhecer. Mas como que você pode falar isso, Mayara? Eu tô tantos anos na igreja. Não são anos de igreja. É aquilo que a gente acabou de falar. Tem pessoas que entram e rapidamente são seladas pelo Espírito Santo. É a entrega verdadeira. E não é pelo que a gente faz pelo outro. É somente, né? É pelo aquilo que a gente é pra Deus. Que é amar o próximo como a nós mesmos. Não amar mais o próximo, né? É amar igual. Amar igual. E aí o outro versículo fala aqui: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Então só quem obedece a palavra tem um batismo com o Espírito Santo. E obedecem assim, realmente nos mínimos detalhes. Não somos pessoas perfeitas, gente, voltando isso aqui. Mas receberão poder, a gente já falou isso, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. E olha o outro aqui, Mateus 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, foco, prioridade. Foco são as coisas do céu. E ele fala, por que vocês estão preocupando que vocês vão comer no outro dia, que vocês vão vestir? Não andeis ansiosos. Eu vou suprir na vida daquele que realmente se lança, se entrega. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas essas coisas, todas, o que você precisa vai ser acrescentado. Isso é uma consequência. Só que primeiro a gente quer conquistar e depois Deus, né? Primeiro a gente quer conquistar e muitas das vezes a gente quer ver para crer. E no reino de Deus não é assim. A fé é você lançar sem chão. É você acreditar mesmo que você não tá vendo. E principalmente em relação a buscar o Espírito Santo. Então, gente, essa revelação que o Espírito Santo trouxe para cada um de nós aqui, do batismo com o Espírito Santo, da necessidade, tá aqui a resposta de tudo. Tá aqui a resposta de tudo. O foco é, eu preciso conquistar o batismo com o Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Voltar pro fim da fila. Começar de novo. Batizar nas águas, fazer uma oração de arrependimento, decidir andar em novidade de vida, abrir mão e falar, Deus, me fala o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu vou entregar? Essa oração é difícil de fazer, né? O que o Senhor quer? Eu vou entregar qualquer coisa. Aí ele vai pedir. Se entregar de fato, que cada um é cada um aqui. A oração até é fácil de fazer, difícil é cumprir ela. Porque falar, jogando as palavras pro vento, é que nós não podemos. Porque Cristo, ele é muito reto com as coisas dele. Se é uma promessa, você está fazendo uma promessa de sangue com Cristo. Então não é brincadeira, eu prometo e aí se eu não cumprir tá tudo certo. Porque Deus, ele está disposto a transformar as nossas vidas. Mas quando nós prometemos ao Pai, também temos que cumprir. Então isso é muito sério. E não é só fazer, só o jejum vai me testificar, ou só buscar de madrugada vai testificar. É igual loja, gente. A loja, como eu sempre falo aqui, a loja que só entende de moda não é suficiente. E a loja que só entende de estratégia também não é o suficiente. Uma coisa depende da outra. Precisa estar tudo muito bem amarrado. Então não é o tempo que a gente ora, não é o tempo que a gente busca só. Ora, né? Só faz as orações ali. Não é o tempo que a gente está dentro da igreja servindo ao próximo. São detalhes que testificam, né, o Espírito Santo dentro de nós. E eu falo que é uma conquista. Eu tive que buscar por 7 meses. E o Espírito Santo, ele traz a certeza. Quem tem dúvida, não tem o Espírito Santo. É certeza. Na hora você recebe a convicção. E o diabo ainda tenta aproveitar esse momento. Porque quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que eu não mereço, mas que eu busquei, eu mostrei para Deus de certa forma que eu queria ele de verdade. Quando o Espírito Santo desceu, eu levantei da oração convicta. Na hora eu tive certeza que o Espírito Santo tinha me aceitado de volta. Ele tinha perdoado meus pecados. E ele tinha falado assim, pronto, agora sim você é minha filha. Porque tá escrito que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Agora você é minha filha. E quando eu levantei, o diabo falou assim no meu ouvido, você não foi batizada com o Espírito Santo. Você recebeu só uma visita dele. Isso não é um batismo. Ele tentou soprar o quê? Dúvida. E a dúvida não vem de Deus. A dúvida é do diabo, né? E só um complemento aqui em Gálatas 5. Esses são os exemplos bem claros que Cristo deixou para nós sobre o Espírito dele. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência,
delicadeza, bondade, felicidade, fidelidade e a humildade e o domínio próprio. Então, esses são aqui o que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Então, é bem claro. Ele mostra que nós temos que ter esses frutos para realmente estarmos seguindo retos com Cristo. Se tá faltando ali, tá faltando humildade, tá faltando amor, tá faltando tá alegria, faltando fidelidade, se tem tá ódio, faltando amor, se tem tristeza, tá faltando paciência, se tem... tá sem paz, tá faltando alegria. Opa, espera aí, tá errado. E ele ainda deixa claro ainda também a natureza humana, que produz a natureza humana. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição, egoísmo, desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então ele deixa muito claro o que não é dele e o que é dele. E aqui, pessoal, pra gente finalizar, lá em Marcos está escrito assim: Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Se alguém quer ser meu seguidor, ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, que é o sacrifício, e me siga. Me siga sabendo que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não tem vida fácil com Deus. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esteja pronto para o que der e vier por conta do meu nome, para suportar o que for necessário. Pois quem põe os seus próprios interesses, isso aqui na versão atualizada, tá? Na NTLH, tá escrito aqui em cima. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Nunca vai alcançar a verdadeira vida, que é a gente ter a plenitude de Deus, que é o reino dos céus, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho é a palavra. Evangelho não é uma religião, é a palavra de Deus é o evangelho. É aquilo que a gente falou no início. Ou nós somos de Cristo ou não. Não tem. Eu sei que cada um aprende de um jeito, mas não é que eu sou evangélico, eu sou cristão. Evangelho é a palavra. Tá aqui, é a palavra. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida eterna. A vida verdadeira, que é a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira, perder a vida eterna, perder a salvação? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Nada. Então, para finalizar aqui, vou até parar de compartilhar. A nossa oportunidade é aqui em vida, né? Deus está respondendo às suas orações. E é o que a gente sempre fala para todo mundo que busca pedindo uma oração. Me ajuda nesse sentido. Tá faltando, por exemplo, a gente ser exemplo dentro de casa, ser luz dentro de casa, para ser essa referência para o próximo. As pessoas têm que ver Deus em você. Você tem que testificar a Deus, às vezes sem precisar falar. A luz, o seu olho, o seu jeito, as suas expressões, a sua vida tem que mostrar a Deus. É assim que Deus quer usar você. E eu vou dar um exemplo. O que foi um processo do meu eu começar a entender que eu estava nos caminhos errados, não foi ela ficar assim: amor, você tá errada, você tá errado. Porque quando ela tentou na força do braço dela, aí que o diabo usava mais ainda, e que eu ia pra rua, aí que eu saía pra beber, aí que eu saía com os amigos, aí que eu saía pra jogatina, aí que eu ficava na pornografia. E a partir do momento que ela entendeu que o problema dela, a guerra dela era espiritual, que ela começou a fazer propósito com Deus, e ela começou a dar exemplos dentro de casa, quando eu olhava assim, eu falava: uai, isso daqui é minha esposa? Eu olhava: uai, gente, mas ela tá cuidando demais de mim, o que tá acontecendo? Aí eu fui e falei: meu Deus, realmente os frutos de Cristo estão acontecendo na vida dela. E foi o que? As atitudes dela perante ao Pai. Ela estava buscando agradar a Deus de todas as formas. Casar com ele em primeiro lugar. Casou, né, com Deus. E quando eu enxerguei, eu falei: opa, a vida dela tá bem melhor. Ela é outra mulher, outra esposa. Os frutos começaram. Ela calada, os frutos mostravam.
E automaticamente eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. E aí começou o processo. Mas o quê? É os frutos. A gente não vence nada com a força do nosso braço. Essa força física aqui não adianta. E ele vê o nosso coração, né? Ele não vê o que a gente fala. Ele vê o que tá dentro. Ele vê quem a gente é. Na nossa intimidade, nos momentos sozinhos, né? Não vê o que a gente faz. Ele vê quem somos nós. E se tem alguém que te conhece e me conhece, é o próprio Deus. Então, essa revelação aqui é muito forte, gente, porque foi o que mudou a minha vida, mudou a vida do Everton e tem mudado a nossa vida. E a nossa missão é espalhar o que mudou a gente, né? E a gente faz isso com muito prazer, graças ao Senhor Jesus, porque se fosse por mim, eu não tinha levantado cedo. Mas a gente ama a alma de vocês, como Cristo também ama. E cada um agora sabe o que vai fazer depois dessa palavra, né? Se vai continuar, aquele que não tem, vai continuar achando que tem por conta do tempo de igreja. O próprio Deus está mostrando aí. Deus está mostrando para você o que precisa mudar, pra gente também, que Ele tá ensinando a gente aqui também agora. Tem muita coisa para mudar. Inclusive, Deus me pediu uma coisa recente que eu ainda não posso falar, só depois que eu concluir, que vai doer. Mas depois que eu concluir, eu venho falar com vocês. E eu tenho pedido muito algo. E Ele falou, tá bom, você quer? Então, você precisa abrir mão disso aqui, fazer isso aqui. Então, eu venho contar mais pra frente. Nos próximos episódios. E os próximos episódios. E assim, ele vai pedindo todos os dias, gente, a viver de fé em fé, tá? E coloquem em primeiro lugar, gente. Olha, depois que quem aqui não tem o batismo com o Espírito Santo for batizado com o Espírito Santo, vai ser o melhor dia da sua vida. Meus 30 anos foi o melhor dia da minha vida. Porque quando eu olhei pra trás, eu vivi 30 anos. Eu falei, o quê? Por que eu não te conheci antes? Eu queria sair gritando pra todo mundo. Eu queria falar, gente, Jesus existe. Vocês precisam do Espírito Santo. E é por isso que todo mundo chega pra mim. Mai, meu casamento. Mai, Mai, isso aqui. Mai, tô sentindo isso aqui. E aquilo ali, aquilo outro. Espírito Santo. É um caminho só, é um remédio só. Não tem outro caminho. É um caminho reto, é uma linha reta. O batismo com o Espírito Santo. Isso tem que estar dentro de cada um de nós. Eu preciso conquistar. E o que eu preciso fazer para conquistar? Todos os problemas. É sacrificar, realmente. Abrir mão e fazer o que tem que ser feito. Né? Então vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar. Deus abençoe a vida de todos vocês. Faz aí, deixa eu ver se a gente respondeu todo mundo. Dizer não às vaidades desse mundo. Exatamente. Fazer a vontade do nosso Deus. Em um mundo tão pecaminoso e cheio de consciência, é difícil. Mas é difícil, mas é super possível, né? Se a gente tiver a luz dele, né? Servir a Deus é um prazer, igual você falou, não é um dever, é um prazer. Exatamente. São os detalhes que fazem a diferença na vida. São os detalhes, exatamente. Exatamente, Paty. Precisamos ter entrega, renúncia. Palavra muito edificante, verdade, gente, verdade. E é isso aí, cada um sabe de si aí, né? O próprio Deus está tocando na nossa feridinha aqui hoje. Mas é pro nosso bem, é pro nosso bem. O Pai educa pro nosso bem, né? Que Ele tá pensando lá na frente. A gente o Pai não cuida, né? Nós não temos filhos físicos, mas vocês que são mães e se tem homens aí que são pais, que tem pai aí... Loja Mão Namora, se eu te falar que a gente vai muito raro na igreja, a gente vai ao monte, nós somos a própria... É difícil a gente explicar, porque muita gente não vai entender, né? Por isso que a gente não gosta de falar aqui de igreja, enfim. Mas tem que ir, tá, importante gente? Na igreja, por tá? favor. Deixar bem claro, é muito importante, principalmente na igreja, só em Cristo. Eu conheci Jesus na Igreja Universal, tá? Eu fui lá e conheci, eu ouvi falar do Espírito Santo lá. Jesus me tocou através de lá, tá? Então, eu conheci Jesus lá na Igreja Universal e frequento ainda, mas hoje a gente vai muito mais ao monte, a gente tem o pessoal que anda com a gente, tá bom? Mas é isso, gente, e não se apeguem à placa da igreja e se questionem, né, assim, no sentido de que será que o lugar que eu frequento me ensina dessa maneira, no sentido do batismo com o Espírito Santo? Pede a Deus, Ele vai mostrar. Quem somos nós para falar
né, qual lugar é de Deus ou qual lugar não é de Deus. Mas como ela perguntou a gente aqui, né, a gente conheceu a Deus através da Igreja Universal. O Senhor Jesus usou lá, tá? E ele usa diversas igrejas. O importante, o alicerce tem que ser em Cristo. Somente nele. Que nós, seres humanos, todos nós somos falhos. Se vocês procurarem, falem em mim, vocês vão achar, na Maiara vão achar. E sempre que vocês forem em qualquer igreja que seja, busque em Deus em primeiro lugar e sempre busque escutar a palavra e ver se os ensinamentos te levam ao Espírito Santo. Se levam você e mostram da necessidade que você tem que ter o batismo com o Espírito Santo, então você está no lugar certo. Porque, como está na palavra, que diversos versículos que a Mai trouxe, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não temos a salvação. Então, tem que falar do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como. Preguem o Espírito Santo, gente. A humanidade precisa entender que nós necessitamos do batismo com o Espírito Santo. A Antonella falou, eu tentei por inúmeras vezes empreender e não colocava Deus no meu projeto. Mas hoje está sendo tudo tão diferente graças a Ele. Estou conseguindo realizar os meus sonhos, mesmo com dificuldades. Isso aí. Sou muito grata por ter conseguido. Isso aí. Bom dia, Sonaide, dando bom dia pra gente. Bom dia, Sô. A Thay, essa palavra falou muito comigo hoje. Amém. O próprio Espírito Santo falou, tenho certeza. Quando decidi sair do meu trabalho de 11 anos, eu orei muito a Deus para me mostrar o caminho. É isso aí. E o Espírito Santo quer conduzir nos detalhes, Eu creio que está abrindo as portas e vocês são um deles. Amém! Amém, Gé. Amém. Graças e glória ao nosso Senhor Jesus por isso. Toda honra e toda glória pro Pai. É isso aí, ó. A palavra de Deus não tem curvas nem atalhos. É isso aí. É o que tá escrito na palavra, gente. Se tiver escrito lá, por isso que a gente trouxe aqui. Espero que vocês tenham printado. Pra você, às vezes a gente fica, o que eu vou ler? Às vezes quer entender lá em Isaías, né? Vou abrir Isaías, vou abrir que os profetas... E às vezes fica confuso. Então a gente trouxe os versículos aqui. Meditem na casa de vocês. Leiam lá o livro de Mateus. Pra ver o Espírito Santo testificar, né? Pra ele mesmo falar com vocês. Porque como ele é Espírito, ele vai testificar. É verdade isso que eles estão falando. Realmente faz sentido isso que eles estão falando. Então não se apeguem ao que a gente tá falando aqui só. Mas busquem de Deus essa resposta que ele vai mostrar, tá? Ou se ele não mostrar, então se for mentira, vocês vão lá, gente, que esse povo tá falando é mentira. Porque a gente sabe que o que a gente tá fazendo aqui é muito sério, né? Então é isso. Ai, que maravilha, a Tayane. Deus está à frente do meu negócio e muitas coisas têm acontecido de bom. Amém, isso aí. Maravilha. Deus continue abençoando abundantemente. Eu recebo, vocês também são luz. Tenho certeza que o Espírito Santo tomo posse em nome de Jesus. Posse. Vocês não estão aqui à toa. Nenhum de nós estamos aqui à toa, né? Estamos aqui em 57 pessoas. E a gente sabe que ele não conta com multidão, né? Ô Lu, preocupa não. Nós queremos que você esteja aqui. Principalmente essa é a live mais relevante. Que é falando da palavra de Deus. E tudo que você precisar, nós estaremos com você. Você pode ter certeza. Exatamente, isso aí. Vamos lá, chefinho. Faz aí uma oração pra gente ter um dia abençoado. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Espírito Santo, pelos ensinamentos, por nos educar, por nos ensinar, por esse carinho imenso que o Senhor tem com todos nós, meu Pai. Agora, meu Pai eterno e poderoso, todas essas almas, essas vidas que estão aqui, meu Pai, escutando e reconhecendo que só o Senhor é Deus, meu Pai, desça com a tua luz divina, meu Pai, abençoa a vida, os caminhos, meu Pai. Aquele que precisa e aquela que precisa do entendimento ser aberto, meu Pai. Dá uma oportunidade, Espírito Santo, e desça, meu Pai, com o vosso entendimento, que só com a tua presença e com a tua luz podemos seguir, meu Pai. E agora, Espírito do Deus Altíssimo, mostra os caminhos para cada um e desça com o teu Espírito, meu Pai, testificando e glorificando ao Senhor sempre, Espírito Santo. Eu abençoo hoje a vida de cada uma dessas pessoas, a família, que se transborde as bênçãos do Senhor sobre a família de cada um, meu Pai. E que a luz do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor seja testificada em tudo que fizermos. Tudo, meu Pai, eu agradeço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E pessoal, quem quiser entrar no grupo, no canal do Telegram, é um canal de fé, onde eu gravo áudios lá, o Espírito Santo
áudios da palavra, meditação da palavra. A gente faz propósito, a gente tá fazendo propósito lá pela madrugada. E quem quiser entrar, me chama no direct, eu vou enviar o link, tá? Lá a gente só fala de fé, é trancado. E aí tudo é indicação de livro, indicação de filme, indicação de vídeo, de versículo. A gente destrincha os versículos lá. Quem quiser entrar, me chama. Tem o canal também do YouTube com muita palavra. Tem o meu testemunho de como o Espírito Santo usou para ganhar a alma do Everton para Jesus, que ele que ganhou, não sou eu. Também, quem quiser o link do YouTube, me chama. E uma dica pra vocês que querem, decidem não, hoje... Tá pedindo direct, deixa eu mandar aqui. Ah, eu quero, mas... Tinha pedido? Desculpa, então. Vou te mandar lá o link, tá? Uma dica pra quem hoje decide colocar Deus em primeiro lugar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso precisa ser seu foco. Você precisa ser repetitiva. Nas suas orações, Deus, eu quero te conhecer. Eu achei que eu te conhecia, eu orei assim, tá? Eu achei que eu te conhecia, mas eu conheço o Senhor só de ouvir falar. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Deixa eu tirar um print. O quê? Deixa eu tirar uma foto que eu tô pedindo. Tá. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu quero me libertar do meu eu, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. A partir de hoje eu decido te servir. Eu entrego a minha vida aqui no teu altar. Você pode fazer essa oração na sua casa, tá? O Espírito Santo, ele batiza Pode ser que ele te batize no carro, em casa. Um lugar mais concreto é na igreja, né? Ou, enfim, no monte, não sei onde você vai. Então, nas suas orações, é buscar Deus por quem Ele é. E buscar o batismo. Batismo, batismo. Deus, eu quero te conhecer. Propósito, jejum, batismo com o Espírito Santo. Tudo que você fizer é para pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. Ele falou que aquele que bate, Ele abre. Então, não importa quantas vezes você bater. Se Ele tá vendo que você realmente quer... Ele vai te selar com o Espírito Santo. Como eu falei, eu busquei 7 meses. Busco todos os dias. Mas para ser selada mesmo, foi 7 meses com propósito. Eu me vesti de noiva de madrugada, gente. Nossa, enfim. Depois eu conto o meu testemunho para vocês. Mas então, quem decidir hoje, não, a partir de hoje o meu foco é o batismo. Porque, gente, é a maior conquista que vocês podem receber na vida. Vocês podem não conseguir enxergar hoje. Mas quem recebe o Espírito Santo, vocês nunca mais vão ser a mesma pessoa. Eu garanto. Não vão ser. E isso precisa estar assim no topo. É aquele versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se esse for o seu foco, então ao invés de ficar pedindo Deus me abençoa aqui, me abençoa ali, Deus, eu quero te conhecer. Porque eu quero, te conhecendo, eu sei que eu vou ter condição de viver nessa terra e conquistar. Se alguém tiver mandado alguma mensagem pra mãe, manda de novo, que eu tô entrando e encaminhando o nome de todo mundo, tá? Aí pode ser que abra a mensagem, talvez ela não tinha visto. E um outro detalhe, vocês têm que falar com Deus que vocês querem conhecer Ele pra servi-lo. Né? Deus, eu quero receber o Espírito Santo porque eu quero te servir. Como que eu vou ajudar alguém sem a blindagem do Senhor? Porque quando a gente ajuda o próximo, quando a gente põe a mão na cabeça de alguém, sem ter a blindagem do Espírito Santo, mas Maiara, eu tô fazendo a obra de Deus. O diabo, tudo que tá na vida da pessoa vem pra sua. Isso é muito sério, gente. Fazer a obra de Deus sem a blindagem do Espírito Santo é muito sério. Não é à toa que ele falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E vão chegar muitos diante dele e vão falar, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu preguei a palavra do Senhor aqui nessa terra. Eu vivi pra pregar a palavra. Eu vivi pra ajudar o meu próximo. E ele fala na palavra que ele vai falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Pensa isso acontecer. Então, vamos buscar essa blindagem e falar, Deus, eu quero te conhecer porque eu quero te servir. Eu quero estar à disposição do Senhor para fazer o que o Senhor quiser, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui. O eis-me aqui tem que ser do fundo da alma. Então, só uma dica aí nas orações quando vocês forem buscar o Espírito Santo, tá? O que você tá buscando aqui? Tô buscando as pessoas. A Luzinete, que é o link que você tá mandando. Eu tô mandando os links. A Cela Margarete também, que é o link. Tá, tô pegando. Vamos printar aqui, porque a gente chama ela. Você manda pra elas aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aproveitando enquanto você tá conversando, eu tô mandando. Quero. A Tati, ó. Todo mundo tá querendo entrar no link. Que bom, ué. Então brinda. Vou printar. Vou printar, porque... Vou mandar pra todo mundo. O Everton vai mandando aqui, gente. Porque senão senão vocês vão ficar aqui comigo o dia inteiro. Você tem a mentoria daqui a pouco. Eu tenho uma mentoria, gente, daqui a pouco. Carla,
Então, eu vou te mandar me chama no direct que eu vou te mandar os prints. A gente falou vários versículos aqui hoje, viu? A gente falou do batismo com o Espírito Santo e eu passei muitos versículos aqui. E me chama então no direct que eu te mando os prints dos versículos pra você ler na sua casa. Tá bom? Então, eu tô printando aqui, ô chefinho, tô printando. Tá. Tô printando porque tá todo mundo mandando aqui. Que bênção. Que multiplique. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre a vida de vocês verdadeiramente, que vocês me contem depois. Eu quero saber o testemunho de quem, né, reconhece que precisa buscar. Eita, vou mandar o link do YouTube. Chefinho, você vai ter trabalho hoje, graças a Deus. Peraí. Tô printando. Pronto, printei tudo. Chefinho vai mandar pra vocês aí, tá? Beijo, ótimo dia pra vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Me chama. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar os versículos lá no canal do Telegram. Aí quem entrar lá vai ter os versículos, tá bom? Vou mandar todos fácil. Lá agora, vai ficar mais fácil, tá? Então, beijo pra vocês. Deus abençoe. Ó, tem mais gente querendo. Opa. Vou mandar. O Everton vai mandar, mas se vocês puderem me chamar, vamos fazer o seguinte, quem puder me chamar já antecipa. Me dá um oi no direct, eu quero, que eu já mando agora. Vai facilitar também, tá bom? Beijo, gente, tchau. Beijo. Com Deus.